Hoje eu gostaria de dizer duas palavras iniciais. Primeiramente sobre a festa que nós estamos celebrando e também sobre a primeira leitura, para depois entrarmos no Evangelho. A festa chama-se a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Que importância tem para nós, aqui, Laguna, Cabeçuda, Diocese do Tubarão, celebrar o dia da dedicação dessas igrejas feitas lá em Roma. Uma coisa muito importante: nós estamos hoje celebrando com as famílias e com as crianças, com os filhos, nessa intenção, pelo menos é o que me passaram. Uma família que não tem raízes, que não tem história, ela se perde, ela se divide muito facilmente. Não é bom nós recordarmos, quando nos juntamos em família, as histórias que aconteceram quando nós éramos crianças, na casa do pai, da mãe, dos avós. Quantos irmãos e irmãs que se reúnem às vezes no final do ano, no meio do ano, no dia do aniversário, dia das mães, e depois do almoço começa a contar aquelas histórias de coisas vividas em família. Aquilo é uma verdadeira terapia. Como faz bem para a alma. Mais bonito ainda é quando em família nós conseguimos recordar, por exemplo, os momentos em que nós rezávamos juntos. É tão raro, mas algumas famílias fazem isso. Os momentos de dor vividos juntos e superados juntos. Então, quando além das experiências boas, nós temos um tesouro de fé, uma raiz de fé que pode ser partilhada, isso é tão bonito. Eu vi esses dias numa casa duas crianças pequenas escutando da mãe como era no tempo dela, que tinha que ajoelhar de noite para rezar em casa, morava no interior antes de dormir, e ela não é tão idosa assim, tem filhos pequenos. As crianças escutavam aquilo. Por que é importante então essa festa para a gente? Para lembrar para mim e para você, num mundo que é tão transitório, parece que aquilo que é novidade atrai. Parece que surge uma coisa nova, a gente corre logo atrás. Nós não estamos muito dispostos hoje em dia a laços duradouros. Na própria família, não é assim? As pessoas hoje em dia se juntam, vivem juntos 5, 10, 15, 20 anos, e aí você pergunta por quê? Para saber se vai dar certo. Quando você assume a vida de alguém, já é querendo dar certo. O casamento não é loteria não, querido. É esforço e graça de Deus. A esforço e graça de Deus. Já tem que começar querendo, já tem que começar pedindo a bênção de Deus. Maldita ideia que Satanás plantou nos nossos meios. Se der certo, como se fosse uma loteria. Aí fica amontoado, desculpa a expressão que eu vou dizer, amontoado juntos 5, 10, 15, 20 anos, e diz que é um casal cristão. Se pode regular a situação, tome vergonha na cara. Se você quer fazer o cerco de Jericó de forma séria, tome esse compromisso. Está vivendo junto há 20 anos? Bem, eu vou assumir a pessoa que eu amo diante do altar. Amém? Amém. Pela dúvida de alguns, eu quero ouvir mais alto. Amém? Amém. Então, quem ama é assumido. Já pensou se eu e o Padre Bando assumíssemos um ministério? Vamos ver se dá certo, né, Padre Bando? E a gente promete obediência e fidelidade aí por 5 anos, talvez. Que é isso? Você não quer um padre pela metade. Deus não quer o teu casamento pela metade. Pode não parecer, mas a festa de hoje recorda isso para mim e para você. Nós somos uma igreja que tem raízes. Nós somos uma igreja que tem fé, regada com o sangue dos mártires. Não foi fundada por ninguém há 10, 20, 30 ou 40 anos atrás. É uma igreja que custou sangue e nós lutamos para ser fiel a Jesus. A festa de hoje recorda isso. A festa de duas basílicas construídas no local da morte de Pedro, no local da morte de Paulo. E quando nós recordamos isso, nós lembramos, nós somos uma igreja de 2000 anos, nós temos história para contar, como a tua família tem história para contar. Quando se reúne, nós assumimos a nossa fé como a tua família precisa assumir, e como eu e você precisamos assumir as pessoas que nós amamos. O que não é assumido, não é redimido, não é salvo. Por isso, às vezes, fazemos correntes, fazemos novenas, fazemos até o cerco de Jericó. Pedimos, pedimos e pedimos, mas não estamos dispostos a dar nada a Jesus. E aí eu digo para você, você pode me odiar por isso, se você está nessa situação, mas eu preciso dizer,
Se você vem para esse cerco, eu ia falar disso no final, eu falo agora. Se você vem para esse cerco, disposto a terminar os 7 dias e continuar com o amante, esquece, está perdendo seu tempo. Se você vem para esse cerco e está disposto a terminar esses 7 dias odiando alguém mortalmente ou desejando mal, esquece, está perdendo seu tempo ocupando o lugar de alguém. Se você vem para esse cerco e está disposto a terminar os 7 dias, mas ficar misturando religião, vindo aqui hoje, amanhã indo noutra, centro de macumba e tudo quanto é coisa, está perdendo seu tempo. Pode sair por essa porta. Deus quer algo em troca das bênçãos que você veio pedir. Deus quer o meu pecado e o teu pecado. Quem rouba, deixa de roubar. Quem mente, deixa de mentir. Quem trai, deixa de trair. Quem mistura a fé, deixa de fazer isso. Quem vive aquele ódio mortal, quem vive a frieza dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro de casa, deixe de fazer isso em nome de Deus. Senão você pode até sentir uma emoção, mas a graça não veio, ela não é duradoura. A moeda de Deus para conseguir conceder aquilo que você pediu é o teu pecado. Se não tomou consciência disso, toma, querido, porque com Deus não se brinca. E aí isso me remete à leitura que foi feita hoje, que é do livro dos Macabeus. Nós estamos vendo isso há muitos dias na igreja. Israel vivia bem, fiel a Deus. Olha como uma má companhia pode influenciar você. Digo isso para os homens: abram os olhos, mulheres também. Como uma má companhia pode influenciar você negativamente, ou uma boa companhia pode aproximar você de Deus. Livro dos Macabeus diz a Escritura: Israel estava bem, era fiel a Deus, era temente a Deus. O que aconteceu? De repente, um governante entra e começa a trazer para dentro de Israel uma falsa religião, que entrou na surdina, entrou assim aos poucos, e chegou-se ao absurdo, diz a leitura de hoje, de no altar do incenso de Deus ter sido colocada a estátua de um Deus pagão. Quantas pessoas vivem situações assim e não percebem? Receberam uma fé de raiz, uma fé de berço, mas porque se aproximaram de pessoas erradas, para dentro do seu coração, que é o verdadeiro santuário da sua vida, começou a trazer uma série de coisas que afastaram a graça de Deus da sua porta, da sua vida pessoal. Pessoas que não eram supersticiosas, mas se tornaram supersticiosas. Acreditam em qualquer coisa, e aquilo que era para ser um trono de santidade de Deus, o altar do incenso, se torna, diz a palavra, um altar de abominação. Isso chegou a tal ponto em Israel, que nas portas da casa se queimavam incensos para os deuses pagãos, se faziam oferendas na entrada da cidade. E foi preciso uma família que dá nome a esse livro dos Macabeus acabar com tudo aquilo. Alguém teve que tomar a decisão e dizer: nós precisamos voltar ao verdadeiro Deus. Na tua família, às vezes você que veio é a única pessoa que vai ser levantada para tomar essa decisão. Ou a minha casa é de Deus ou ela não é, ou o meu negócio é de Deus ou ele não é. Eu assino um documento em branco e peço: Deus, conduz a minha vida. Eu não quero mais incensar o que quer que seja que não seja de Deus. Eu não quero acender uma vela para Deus e outra para Satanás. Eu não quero dizer que acredito em Deus e daqui a pouco me torno uma pessoa supersticiosa também. E isso entra aos poucos, como entrou em Israel aos poucos. Pessoas que tentam levar você a soluções fáceis para os seus problemas. E solução fácil eu nunca vi ser uma solução boa. Porque a solução verdadeira é aquela que exige esforço, renúncia, construída aos poucos na minha vida e na tua vida. Foi preciso que uma família inteira se revoltasse contra esse tirano. E você viu esses dias nas missas, quem estava? Há 2 domingos atrás. Uma única mãe viu, ao longo de um dia, morrer 7 filhos. Mas ela dizia: não abandonem a Deus, não sacrifiquem aos deuses pagãos, não desonrem a fé que eu passei para vocês, não me envergonhe, não envergonhe o seu Deus. E diz a palavra que o mais novo ainda estendeu as mãos e a língua e diz: corta minhas mãos, corta minha língua, mas eu não abandono o verdadeiro Deus.
assim nós tivéssemos uma legião de mães. A infelicidade está quando as mães são aquelas que geram no coração dos filhos a superstição e o medo. Malditas mães quando fazem isso. Agora, se você gera confiança em Deus, bendito seja o seu nome na eternidade. Agora, se você olha para o Evangelho desse dia, Padre, como isso vai acontecer na minha vida? Eu dizia, o mal vem por influência de outras pessoas, às vezes, e muitas vezes. Agora eu imagino no Evangelho de hoje, você viu, Jesus está se aproximando de Jericó, e diz a palavra, um cego estava sentado à beira do caminho. E não é um cego de nascença, esse não é de nascença. Eu imagino que esse homem nasceu enxergando bem, era uma criança, brincava, casou-se, e de repente a vista foi ficando turva, como alguém que adquire uma catarata. Não havia medicina naquela época, no nível que nós temos hoje. Ele foi perdendo a visão, ele não sabia mais para onde ia. E quando nós perdemos a visão, às vezes até quando nós ficamos dependentes assim, até quem se diz nosso amigo dá as costas, e ele foi ficando sozinho. A esposa nessa situação o abandonou também, eu imagino, porque quem é que naquela situação de Israel iria querer ser a esposa de um mendigo? E o cego só podia mendigar, filhos com vergonha do próprio pai, e eles não tinham mais nada a fazer a não ser depender dos outros. E diz a Escritura, sentado à beira do caminho, ou seja, à margem da sociedade. E o que me é chocante nesse Evangelho é porque diz a palavra, ele pedia esmolas. Quando nós não sabemos mais por onde andar e não andamos nos caminhos de Deus, ficamos à margem do caminho. Quem é o caminho do Evangelho? Quem é o caminho do Evangelho? Quem é o caminho do Evangelho? Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ah, bom! Esse homem estava fora de Jesus, fora do caminho, à margem sentado. E não é isso que acontece às vezes na vida de alguém? Começa bem um relacionamento familiar, começa bem um casamento, se envolve com más companhias, aquilo que era o foco da vida dele, era um homem tão bom no começo da sua vida, ou era uma esposa abençoada, de repente começa a perder o foco, começa a não enxergar mais aquilo que é essencial, como esse homem quando foi ficando cego, começa a não enxergar a esposa, começa a não enxergar os filhos, começa a não enxergar a sua experiência de fé. Esse homem vai perdendo tudo, a tal ponto que alguém espiritualmente, a exemplo do cego físico do Evangelho, pode se tornar um cego espiritual, e isso não surge da noite para o dia, vai acontecendo devagar, como alguém que vai perdendo a visão devagar. Quem se envolve com o pecado perde a visão, não enxerga mais a esposa, o esposo não enxerga mais os filhos, se afasta da fé, porque a primeira coisa que uma pessoa que está envolvida, por exemplo, com infidelidade faz, é subir na igreja. E aí vem aquelas desculpas que nós damos. Meu filho não vai porque sente uma coisa ruim quando pisa na igreja, pai. A coisa ruim já está com você. Porque quem é de Deus não se sente ruim nesse solo, irmão. Não se sente, irmão. Às vezes é porque Deus fala naquelas feridas que nós não queremos que sejam tocadas. Deus fala e põe o dedo. E diz a palavra, esse homem senta à beira do caminho. Mas há um momento na vida dele em que ele recorda como era bom com Deus. E diz a palavra, sem enxergar, eu acho bonito isso. Disseram para ele que Jesus o Nazareno estava passando por ali. O Evangelho de hoje diz que nós não podemos julgar ninguém, mas devemos apresentar as pessoas a Jesus. Se houve alguém que conduziu para o caminho do erro, é necessário que haja, e essa pessoa pode ser você depois desse cerco, é necessário que haja uma outra pessoa, uma mãe, um amigo, um irmão, que diga para ele, puxa vida, vamos voltar para Deus, Jesus está aqui perto, vamos voltar para Deus, vamos voltar para o caminho, você está à beira, você está vivendo de esmola, está perdendo tudo que era sua riqueza, vive de um momento de felicidade, mas não é duradoura. E a palavra diz, disseram que Jesus estava passando por ali. Esse homem toma a decisão de não guardar nada no seu coração. Lembra do que eu disse no começo? A moeda de troca que Deus quer para nos abençoar são os nossos pecados.
Por isso é belíssima essa expressão: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A oração do nome de Jesus. Esse homem reconhece que o poder de Deus é suficiente para mudar a sua vida e lhe devolver a visão. Esse homem reconhece que Deus tem o poder, mas ele clama a misericórdia de Jesus, porque ao dizer tem piedade de mim, ele está dizendo me ajuda, porque eu não consigo sozinho. E quando você toma a decisão de voltar para Deus, conte nos dedos aqueles que vão apoiar você, porque muitos vão dizer para, fica onde você está, fica na vida de pecado. Muitos vão tentar fazer com que você se cale, vão tentar fazer com que você volte para trás, para que você não se converta, diz a Escritura. E muitos mandavam que ele ficasse calado. Mas quem sente saudade de Deus e resolve voltar, mesmo que outros olhem e digam não dá jeito, você não tem jeito, você já errou muito, você já pecou muito, você já usou tanta droga que não consegue mais sair sozinho, essa pessoa confia, não há quem faça essa pessoa ficar embaixo, no abismo, porque ela resolveu permitir que Deus o erguesse. E ele gritava mais forte ainda: tem piedade de mim. Interessante que Jesus para. Quando há uma pessoa que clama, Jesus para tudo. Ele olha, ele vai até aquele cego. Quando você clama, você se torna único, como sempre foi, mas você se torna único no universo para Deus. E diz a palavra, Jesus vai até você. E aqui no Evangelho, Jesus parece que pergunta o óbvio. Ele está perguntando para o cego: o que você quer? Se é cego, é claro que é a visão. Mas por que Jesus precisava perguntar? É como se Jesus quisesse assim: diga claramente o que você precisa, para que não reste dúvida. E aquilo que você pede, cuidado com o que você pede. Se for da vontade de Deus, acontece. Esteja disposto para as surpresas de Deus. O que você quer, o que você deseja de todo o coração. A expressão desse homem foi: eu quero enxergar de novo. A expressão de novo está aqui duas vezes. Volta no final do Evangelho. De novo. Ou seja, eu tinha uma vida abençoada, eu perdi isso. Fui eu quem gastei. Fui eu que com minha prostituição fiz com que minha mulher ou meu esposo não confiassem mais em mim. Fui eu que, usando droga durante muito tempo, envolvido no alcoolismo, perdi a confiança dos meus pais. Mas eu não era assim, antes eu era feliz. Eu preciso voltar. E quando você pede: Senhor, que eu tenha saúde de novo, Senhor, que eu tenha minha família de novo, Senhor, que eu enxergue de novo, Senhor, que eu tenha uma fé de novo. Antes eu tinha uma fé viva, Senhor, Senhor, que eu consiga perdoar de novo. Diz a palavra, se você tem fé, o Evangelho diz: a tua fé te salva, te ergue da beira do caminho. Agora, Deus exige que você dê o primeiro passo. Se esse homem não gritasse, o milagre não viria até ele. Se esse homem não gritasse, não contasse com pessoas que o aproximassem de Jesus. Se esse homem não clamasse, não pedisse. A oração verdadeira, na maioria das vezes é essa: é um grito da alma. Santa Teresa de Ávila diz isso. Sabe aquele dia que você vem para a igreja, às vezes não tem ninguém na igreja, você entra e você não consegue dizer nada para Jesus, a não ser chorar e rasgar o seu coração e pedir: me ajuda nessa situação, pois saiba que naquele momento esta é a prece mais preciosa que Deus quer ouvir do teu coração, do meu coração. Aquilo que nós pedimos do fundo da alma. Porque a gente não usa discursos, a gente não usa máscaras para Deus. A gente diz: Senhor, eu estou precisando voltar de novo, porque eu estava perdido. E diz a palavra, no mesmo instante, não a longo prazo, o cego começa a ver de novo. E daí? Resolveu o problema. Vai sumir da igreja, querido? Não. Olha o final do Evangelho. No mesmo instante ele começou a ver de novo, seguia Jesus. Repito, seguia Jesus. E diz a palavra, glorificando a Deus, e por causa dele muitos deram louvores a Deus. O teu testemunho de pessoa convertida, que mudou de vida, vai levar muitos outros a Jesus. As pessoas precisam te marcar, não pelos teus erros, mas pelas vezes que você teve a decência, a hombridade de dar a volta por cima. Esses dias no santuário de Albertino, onde eu trabalho, chegou uma família com muitos filhos, e ela pediu uma bênção depois da missa na sacristia.
E aí, ela assim, pá, nós estamos fazendo aniversário de casamento. Eu falei, quantos anos? Ele disse 13 e ela ficou na dúvida. Mas mulher nunca esquece data, não é? Aí assim, mas por que a dúvida? Ela falou assim, se fosse para contar mesmo, pode ser 10. Mas ele contava 13. Por que 10? Porque alguns anos ele ficou fora de casa, separado pelo menos 1 ano e meio. E desses anos que faltava ainda, alguns ele vivia dentro de casa, mas não estava com a família. Então ela contava 10. 3 estavam desperdiçados. Se envolveu com tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Amantes, cocaína, perdeu empresa, ele tinha algumas lojas, perdeu um monte de coisa. Mas a partir do momento que tomou a decisão de voltar, ele veio devagar, porque toda a confiança para ser restaurada demora. A pessoa que foi ferida e traída, ela custa confiar. É natural, é humano isso, mas é possível, e porque era uma mulher de fé, ela permitiu que com a sua oração Deus fosse curando o coração daquele homem. E a coisa mais bela que vi foi porque na hora da bênção, ele abraçou a todos, a esposa, aqueles filhos. E hoje, as pessoas olham para ele na família, alguns até matam pelo erro, pela separação, mas muitos, e sobretudo sua mãe, ele dizia, se orgulha do filho que tinha hoje. Não tão rico materialmente como antes, porque ele tinha torrado tudo com vícios, mas agora humanamente, espiritualmente, uma família que valia ouro. Por isso que eu entendo quando o Evangelho diz, seguir a Jesus, glorificar a Deus com sua vida, e as pessoas olhando vão dar louvores a Deus, que pode retirar do fundo do poço um homem naquela situação, um homem que tinha perdido a visão, uma mulher. Assim nós tivéssemos na igreja muitos pecadores e pecadoras, tirados lá do fundo do poço, mas resgatados por Deus e para Deus. E precisamos glorificar a Deus quando vemos uma pessoa assim e acolher essa pessoa, porque Deus veio para esses, para mim e você. A igreja não pode ser a casa dos santos apenas. Que bom se fôssemos todos, mas a casa dos pecadores que querem mudar de vida, de quem precisa voltar para os braços do Pai, para os braços da Mãe, porque longe de Deus a gente não tem felicidade. Amém?